Voltamos. Esperar o Pedro entrar aí para ele continuar. Ah, entrou aqui. Vamos lá. Pronto, cá estamos de novo. Vamos lá. Estamos de volta. Temos 135, 140, subindo. Cento e poucos sobreviventes da nossa And live count. anterior. Vamos ver se voltam todos. Exato. Mas vai lá, continue. Você ia falar de Pio XII também. Exato. E, enfim, as semelhanças. Exato. E Pio XII, né, algum tempo, diz o seguinte, ó. A consequência dele, ele também está falando da anestesia que a técnica causa, né? E foi exatamente como você começou, inclusive, a live anterior, né? Que diante de uma coisa tão pequena, assim, todo o castelo montado, simplesmente não significa muita coisa, né? E Pio XII diz o seguinte: a consequência desse fato, da adoração da técnica, né, é que os homens passam a atribuir a estas realidades uma autonomia impossível. E não obstante isso, não obstante essa impossibilidade, essa suposta autonomia passa a se constituir no fundamento de uma concepção de vida e de mundo que consiste em três coisas. Três coisas. Quais são as três coisas? Primeiro, considerar o mais alto valor do homem e da vida humana, extrair o maior proveito possível das forças e dos elementos naturais. Ou seja, é a terrestrialização de tudo, como diria Antônio Gramsci. Isso. Aqui é o mundo. Ou seja, é a adoração do mundo. É a adoração das coisas daqui. Então, isso responde até aquilo que foi comentado na outra live, né, sobre a verdadeira ecologia. Que a verdadeira ecologia é aquela que hierarquiza os bens e aponta o amor aos bens menores por admiração, respeito e adoração ao bem maior. E não o contrário. Porque, veja, as escolhas mais erradas, via de regra, não são feitas entre um mal aparente e um bem aparente. São feitas entre dois bens, só que um bem maior e um bem menor. Essa é a desgraça, né? Se tem uma coisa que é muito errada e uma coisa que é muito certa, é mais difícil você ir para a coisa que está totalmente errada. Mas se tem duas coisas erradas que parecem boas, e você vai ter que graduar o que é um bem maior e o que é um bem menor, aí a coisa é mais complicada. A coisa é bem mais complicada. Então, a ordem dos bens, ela é a definidora da ausência do mal moral, né? Porque o mal moral ele é praticado exatamente quando você tem uma inversão na ordem dos bens. Então, se você pegar, por exemplo, o ato sexual, qual a diferença entre uma noite de núpcias e um estupro, materialmente falando? Nenhuma. Só que qual é o pecado do estupro? É porque você bota um bem menor, que é o prazer sexual, e ainda assim é um bem, mas você bota um bem menor em cima de um bem maior, que é a liberdade, Isso. a integridade física, o amor. Essa desordem na ordem dos bens, ela gera um mal moral. Portanto, não tem como você produzir o bem sem ter uma hierarquia de valores, né? Não tem, absolutamente não tem. Então, se você protege um cachorro porque você considera um cachorro superior a um homem, bem, você está achando que está produzindo um bem, mas, na verdade, você está agindo a partir de uma desordem na percepção e hierarquia dos bens. Então, é óbvio que isso vai resultar em um mal moral. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, fixar como objetivos preferenciais a todas as demais atividades humanas o desenvolvimento de novas tecnologias de produção de bens materiais. Essa é outra consequência da adoração da técnica. Bem, isso aqui é autoexplicativo, eu não preciso nem dizer, né? Exato. Não preciso nem explicar. E o terceiro ponto, e que aqui é onde pega o negócio, é que feito isso, qual é a coroa? Aquilo que está lá, né? Por cima de todo o nosso mundo fantasioso, colocar nesses processos a perfeição da cultura e da felicidade terrena. Ora, o que é que uma peste como essa faz? Ela destrói esse castelinho de cartas aqui inteiro. Total. Pelo pé. Pelo pé. Total. Ou seja, essa denúncia de Pio XII, de que a adoração da técnica leva a esse tipo de vida com esses princípios, foi demolido. Quer dizer, foi demolido para aqueles que quiseram ver, ou que tiveram a oportunidade de ter os olhos abertos. Mas nos lembremos também que, embora pareça óbvio, nosso Senhor diz claramente, né, que as coisas estarão na sua frente e as pessoas não irão olhar, né?
Eles ouvirão sem ouvir, verão sem enxergar, né? Tocarão sem sentir. Exatamente isso. A coisa está lá muitíssimo claro, né? Os sinais estão dados. Então, quando a gente fala do segredo de Fátima, quando se faz toda essa análise simbólica, quer dizer, isso foi colocado lá por uma razão. Os sinais dos tempos estão claros. É óbvio que tudo o que está acontecendo foi uma permissão divina com um objetivo talvez até bem claro. Talvez até bem claro. Um objetivo que já está sendo alertado pela igreja há muito tempo. Eu acabei de ler isso aqui, isso é da década de 50. Isso é da década de 50. Então, assim, nós tivemos todos os vendavais do século XX e quando é agora, nós temos um vírus invisível que faz um papa de branco, claudicante, subir uma Roma desolada, rezando pelos mortos empilhados. Então, assim, né? Tá aí. Como diria o sábio Mateus, né? Tem que ver isso aí. tem que ver isso aí. Onde está a tua força, ó homem? Lembra-te que és pó e que ao pó voltarás. Exatamente. Veja que a técnica, a tão afamada técnica que resolve todos os problemas, né? A ciência que vai estender a vida humana até não ter mais fim, diante de um vírus, caiu. Qual é o método que se está utilizando para conter a epidemia do coronavírus? O mesmo método que os medievais utilizaram contra a peste negra, trancar todo mundo em casa. Porque você não... Veja como as coisas avançaram, né? Como avançaram. A nossa compreensão dos vírus, ela não cresceu muito. Desde a gripe espanhola, por exemplo, até os dias atuais. É por isso que é difícil ainda fazer vacina contra vírus. É por isso que não se chegou ainda à cura da AIDS, que está aí há tanto tempo. Entendeu? Você tem vacinas que conseguem, talvez, simular um pouco aquele vírus ali e fazer com que o seu corpo ele reconheça que é uma coisa semelhante. E aí ele destrói o vírus e destrói aquela coisa também, né? Mas fora isso, você ainda não tem curas para vírus. Você ainda não tem curas. A nossa capacidade de reação diante de um vírus hoje em dia é a mesma que tinha na época da gripe espanhola. A mesma coisa, né? E o grande problema... O que se mudou foram métodos paliativos mais eficientes. Exato. Então, Métodos paliativos. Então você não precisa mais abrir as costas e colocar um líquido no pulmão, como fizeram com Jacinta. Né? Isso, então, exatamente. Assim, isso não é mais necessário, mas com relação à cura mesmo. Exatamente. Então, veja, onde está a técnica? Né? Onde está a tão falada técnica que ia gerar a imortalidade do homem? Né? Não existe. Ela não existe, ela caiu. Onde estão os tecnocratas da ONU e da OMS? A OMS que ia salvar a saúde no mundo inteiro, globalmente. A OMS, no início dessa doença, não dizia que o coronavírus não era transmitido de homem para homem. Não havia transmissão humana. A OMS falava isso. Entendeu? Então, veja, a técnica e a tecnocracia está enfrentando um desafio muito grande. Está enfrentando uma contestação profunda. Eu estava vendo um dia desse, o Donald Trump falou, né? Postou um dos tweets dele maravilhosos, né? Que ele disse simplesmente: é por isso que nós precisamos de fronteiras. Quantas pessoas não chamavam o Donald Trump de racista, xenófobo e tudo no mundo porque ele dizia que um país tem fronteiras. Aí agora tá todo mundo querendo que feche fronteira. Por quê? Porque vem um inimigo invisível, que ninguém sabe de onde é. Uma coisinha pequena, invisível, que está acabando com a sanidade
das pessoas, com a tranquilidade das pessoas. Pode estar em qualquer lugar e você não sabe. Não? Então, qual é o olhar que nós devemos ter diante disso? A igreja, o povo medieval, tinha uma cosmovisão muito centrada nisso aí. Como você estava falando na nossa live anterior, pessoal, não se preocupe que a live vai ficar salva sim. Ela tanto está disponível aí por 24 horas, quanto eu também vou baixar a live. Eu não tive como baixar agora, porque impressionantemente o Instagram não me deu essa opção, não sei porquê, mas enfim, eu tenho um aplicativo aqui que resolve os problemas, então não se preocupem, depois ele vai para o YouTube sem nenhum problema. Como você falava na outra live, a gente tem uma cosmovisão hoje distinta. Eu dei uma palestra em Goiânia há 15 dias em que eu falava precisamente de como uma cosmovisão cristã ela é necessária para você desenvolver uma política conservadora. Na palestra eu falei disso, mas isso a gente pode trazer para a nossa situação atual. Né? A cosmovisão dos medievais ela era pautada num senso de hierarquia que ia da criação até Deus. Né? Então, o homem sabia que ele era o dono da criação, que o mundo foi feito para ele, mas ele sabia também que o mundo, que a criação que nós vemos, era um reflexo da nobreza e da magnificência divina. Você explicou isso na nossa outra live. Mas quando essa natureza se revoltava contra o homem, então os medievais eles percebiam, opa, não é a natureza que está se revoltando. Nós fizemos alguma coisa que desagradou a Deus. Porque a natureza, hierarquicamente, ela está inferior a nós. Ela é inferior a nós. Nós somos os donos dela. O homem foi colocado no topo da criação. Essa era a cosmovisão medieval. Nós devemos cuidar dessa natureza e utilizá-la bem para nós. Então, se alguma coisa está acontecendo aqui nesse mundo que está se voltando contra nós, então o que está acontecendo, na verdade, é que nós ofendemos a Deus. E aí Deus utiliza da sua criação para lembrar aos homens que ele existe. Né? E esse é o motivo pelo qual os medievais, assim que eram atingidos por uma peste, eles iam a quem? Eles iam à igreja. Claro. E eles construíram igrejas. Lá em Veneza construíram uma igreja chamada Igreja do Redentor. Estava tendo uma peste muito grande. O que é que eles fizeram? Eles pegaram e disseram, não, vamos construir uma igreja. No dia que eles resolveram construir uma igreja, poucos meses depois acabou a epidemia. Esse dia é até comemorado lá em Veneza como o dia 20 de julho, é o dia da cura da peste. Né? E vários momentos na história da igreja houve situações semelhantes. Você lembra São Roque? São Roque é o protetor contra pestes e doenças e pragas. Né? Ele era um nobre, um rico, filho de um comerciante rico, século XIV. E São Roque ele pegou o tempo da peste negra. E por onde ele ia passando na Itália, quando soube da peste, ele resolveu utilizar aquilo como oportunidade missionária. E ele foi à Itália para poder converter as pessoas e pregar justamente sobre Deus, para que as pessoas olhassem para aquilo ali como uma situação em que Deus nos pede a conversão. Né? E São Roque foi fazer aquela peregrinação pela Itália, e por onde ele passava a peste cessava. Lembrando as pessoas exatamente isso. Até que na volta ele sofre a peste. E ele vai justamente se isolar numa floresta e recebe a comida de um cachorro que leva a comida para ele. Quer dizer, a criação se ordena para aquele que colocou Deus antes de si próprio. Essa é a beleza dessa história de São Roque. São Carlos Borromeu, a mesma coisa, em Milão, enfrentou uma peste gigantesca.
né? E em 1576. E o que é que aconteceu lá com São Carlos Borromeu? Chegou um príncipe na cidade de Milão, fizeram uma festança, orgia. São Carlos Borromeu era filho da família Médici, né? E aí já explica muita coisa, porque os Médici eram conhecidos pela época do Renascimento, aquela coisa toda de neopaganismo, uma coisa orgiástica e tudo mais. E quando chegou um príncipe lá em Milão, e Os Médici eram os Kardashian mais cultos. Exatamente. Era mais ou menos isso. Exatamente. E quando esse príncipe chegou, fizeram uma festança, um carnaval fora de época, lá em Milão. E assim que teve esse carnaval, pouco tempo depois surgiu 2 casos de peste negra. Isso já em 1576, 2 séculos depois da peste negra desaparecer da Europa. Surgiu 2 casos de peste negra. O que é que o pessoal fez? Fugiu. Os governantes, os príncipes, os nobres, quem podia foi-se embora, deixou o povo lá, abandonado. São Carlos Borromeu estava voltando de viagem, chegou na cidade, estava o povo abandonado, esfomeado, doente, pedindo misericórdia a Deus por causa do flagelo, porque sabiam que aquilo ali tinha sido provocado pelos pecados deles. E São Carlos Borromeu começa a praticar a penitência, o jejum todos os dias, vende os seus bens, era um Médici, rico, vende os seus bens, doa tudo para o cuidado dos doentes, sacramentos para os doentes, e ele não fica doente. No meio da peste ele não fica doente. Depois de um tempo a peste cessa, e aí é que São Carlos Borromeu é atingido. Então aí é que ele entrega a sua vida por essa situação. Então o exemplo da igreja sempre foi esse. E hoje o Papa está lembrando essa situação porque... Eu me lembrei também agora, Taiguara, que não é uma peste, sim, mas o martírio da caridade, né? Que inclusive foi até o Papa Francisco quem estabeleceu, coincidentemente, né? Que é a ilha de Molokai. Né? Também é a história de um santo que ele fica doente após cuidar de todo mundo. Né? Exatamente. E assim, essa ideia da igreja destemida, isso é uma igreja em saída. Isso é a igreja em saída de verdade. Né? Não é uma igreja em saída, em debandada. Porque o que aconteceu nos últimos tempos foi isso. Não foi a igreja em saída, foi a igreja em debandada. Né? A igreja fez a opção preferencial pelos pobres, através da teologia da libertação, e os pobres fizeram a opção preferencial pelo protestantismo. Então, cada um fez sua opção. Né? Cada um com suas escolhas. Cada um com suas escolhas, né? Aquele padrinho, né? Fulano que ama cicrano, que ama cicrano. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, assim, essa é a ideia real da igreja em saída, né? E uma coisa interessante que, enquanto você estava falando, estava me lembrando aqui. É impossível catolicismo numa sociedade tecnicista. Não dá. O catolicismo ele é incompatível com a sociedade tecnicista. Por quê? Porque o tecnicismo, por sua natureza, ele é materialista. O tecnicismo, por sua natureza, é a tentativa de transcendência através da técnica. É só isso. É a tentativa de transcendência através da técnica. Tanto é que, isso Olavo eu acho que fala na aula inaugural do COF, né? Se você tem uma sociedade em que, ele fala tecnologia, né? Que o imaginário inteiro é moldado pela tecnologia, o tema da morte ele nunca é abordado sob o ponto de vista da transcendência, mas da pseudo-transcendência material. O que é a pseudo-transcendência material? É a tentativa de vencer a morte ainda neste mundo. E como é que você vence a morte ainda neste mundo? Através do prolongamento da vida. Então, o tema morte, ele só é analisado do ponto de vista nutricional, do ponto de vista hospitalar e do ponto de vista do prolongamento da juventude. O tema morte, ele nunca é abordado do ponto de vista do que é a morte. Quia pulvis est, et in pulveris revertere. Né? Eu me lembrei agora, 2 coisas prega hoje a igreja a todos os mortais. Né? O padre Antônio Vieira, o grandioso sermão da quarta-feira de cinza. Né? Quando o vento bate, o homem é pó levantado. O vento passa, o homem é pó caído.
É exatamente isso. Então, assim, o tema da morte, ele nunca é abordado da perspectiva transcendental. Ele só é abordado dentro da perspectiva técnica. Então, você sempre vai ver, seja um velhinho de 90 anos enquanto você está puxando marombas, só que tem um problema. Não é que é errado um velhinho de 90 anos ter saúde suficiente para estar no supino reto. Que bom que ele é capaz de fazer isso. A questão não é essa. A questão é que é o seguinte, toda a saúde física, no limite, passará. Porque o que é a morte? É a ausência completa de saúde, pô. Assim, quando a sua saúde acaba, você morre. A morte é a ausência completa de saúde. Então, no limite, a morte é o limite de toda a sua vida saudável. Isso. Então, ao fim, ao cabo, toda a saúde cessará com a morte. Isso implica dizer que a perspectiva técnica da morte ela é incompatível com a visão cristã. Aliás, a perspectiva de Deus, das criaturas, do simbolismo das esferas, né, do simbolismo das coisas aqui nesse mundo, do simbolismo dos acontecimentos, tudo isso que faz parte da cosmovisão, da cosmologia cristã, tudo isso que faz parte de uma saudável hierarquia e de uma ascensão da natureza até o Criador, ou seja, como todas as coisas participantes da cadeia do ser, da qual Deus é ato puro e perfeito, e faz as criaturas participarem em seus respectivos graus, em suas respectivas perfeições, tudo isso está eliminado no horizonte da técnica. Porque o horizonte da técnica é a retirada do ato puro e perfeito e a tentativa de aperfeiçoamento através das habilidades mecânicas e tecnológicas. É uma torre de Babel. É uma torre de Babel. O que não quer dizer também, porque tem que explicar tudo direitinho, né? O que não quer dizer também que isso... É importante. É importante. O que não quer dizer também que isso seja um apelo, um louvor à demonização do progresso técnico. Veja, existe uma diferença entre... eu estou usando um progresso técnico aqui. A gente está falando através de celular, de internet. A questão não é essa. A questão é o seguinte, é da transformação, a transformação dessa manipulação técnica dos elementos aliás, a substituição do conhecimento do ser pela manipulação técnica dos elementos. Ou seja, a manipulação técnica dos elementos não substitui a participação no ser. Esse é o ponto. Então, se o cara entende a técnica como essa substituição, então é óbvio que ela é luciferina. Ela é um eco do não servirei. Ela é um eco do sereis como deuses conhecedores do bem e do mal. Então, todas as coisas, inclusive o conhecimento técnico, ele é posto a serviço do homem para o único fim para o qual o homem foi criado, que é a salvação da alma. E aí eu me lembro dos exercícios sinacianos, né? O que é que o homem deve fazer? Abraçar tudo que existe no mundo que o leve à salvação e deixar de usar tudo no mundo que o afaste da salvação. Então, se o objetivo do mundo material é o sustento do composto corpo e alma para a salvação, né? E a união na consumação dos tempos, novamente, do composto corpo e alma, então tudo que existe aqui só faz sentido se percebido a ótica da salvação e da eternidade. Porque senão nada mais faz sentido. É por isso que, assim, eu acho muito importante, antes de certas pregações sobre a grandeza, sobre o mundo espiritual, cara, vamos mudar a mentalidade na qual todos nascemos. Todos nós somos cientificistas, todos nós somos materialistas, todos nós somos tecnicistas, todos nós, nenhum homem escapa de ser produto do seu tempo. Nenhum homem. Aliás, se Deus o quis colocar nessa época, quis inclusive que esses defeitos lhe servissem como matéria para a sua própria salvação e purificação da sua alma, a partir das características e do papel que ele quer que a gente desempenhe no conjunto da providência, né? Então, é ter esse cuidado, né? E veja só, voltando, o vírus fez a gente pensar tudo isso. Estamos aqui às 11 horas da noite de uma sexta-feira, falando sobre a impossibilidade de você costurar a visão cristã com o tecnicismo moderno. De que outra maneira estaríamos unidos aqui discutindo isso essa hora? Exato. Então, Deus sabe todas as coisas, né? É um convite a repensar, né? Repensar o rumo. Aí a gente entra numa questão, né? Você
que está assistindo essa live não vai mudar o rumo do mundo, né? Você não vai mudar a ONU, você não vai mudar a presidência dos Estados Unidos, ou a presidência do Brasil, ou o que quer que seja. A única coisa que você pode mudar é a si mesmo, né? É a si mesmo. E quando a gente opera essa mudança dentro de nós, a gente já faz com que Deus fique satisfeito conosco. E já é, como diz São José Maria, se eu e você mudamos, já são 2 canalhas a menos no mundo. Exatamente. Né? E é isso que as pessoas precisam começar a perceber. Diante de uma situação como essa, o que eu tenho visto, Pedro, é que o pessoal... E isso é um problema do que você está falando. O que você está dizendo aí, que é esse tecnicismo, esse naturalismo, né? Da forma como nós pensamos, a nossa cosmovisão naturalista, né? Que leva a um controle do homem, sobretudo, ou pior, a uma submissão do homem, sobretudo, né? Sobretudo, porque o naturalismo ele nos levou a isso. Em primeiro lugar, o homem acha que pode controlar tudo pela técnica. Né? Em segundo lugar, ele acha que já não pode controlar nada. O pessoal vegano, né? O pessoal do animais importam mais que gente, etc, etc. Todo esse pessoal aí coloca a natureza acima do ser humano. E é realmente a decadência do homem. Né? Essa é a decadência do homem. É um homem que não tem mais o espírito com os olhos voltados para Deus e só olha para o fundo, só olha para baixo. E olhando para baixo, ele se coloca cada vez mais abaixo. Né? E a situação ninguém pode mudar isso. O que nós podemos é mudar a nossa própria visão. É olhar cada vez mais para Deus, é olhar cada vez mais para aquilo que Ele quer, né? E voltar, como disse o Papa, hoje, no dia de hoje, olhar para aquele Cristo na cruz, que é também a nossa própria salvação. Porque aquilo que aconteceu hoje me lembra um episódio ocorrido com o povo hebreu durante a travessia do deserto, que está relatado em Números, no capítulo 21. Os hebreus começam a reclamar, né? Eles estavam passando fome, Deus mandou o maná dos céus para eles. Né? E o maná... Depois eles começam a reclamar do maná, aí Deus vai e manda umas rolinhas. É o povo que reclamava que só. E começa a reclamar de sede, aí Deus manda a água de uma pedra. Enfim, mas chega um momento que eles estão reclamando tanto, Deus tem tanta paciência com eles estão reclamando tanto, que aí Deus manda um bocado de serpente. E as serpentes picam as pessoas do povo hebreu, e eles começam a chorar e a se desesperar, ficam doentes, alguns caem envenenados e etc. E as pessoas vão a Moisés, né, e dizem: ajuda-nos, porque pecamos contra Deus. Né? Pecamos contra Deus porque tinham tudo que Deus tinha mandado em mãos e só viviam reclamando, só viviam reclamando. Moisés vai ao monte e fala com Deus e pergunta o que é que tem que fazer. E Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze e a coloque sob uma haste de madeira e que as pessoas olhem para aquela serpente de bronze. Quando elas olharem para a serpente, elas serão curadas. Isso está no capítulo 21 de Números. Os padres da igreja sempre interpretaram essa serpente de bronze que é estendida no madeiro como uma prefiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo levantado na cruz. Inclusive, o Nosso Senhor Cristo utiliza... assim. O próprio Cristo interpreta assim. Ele interpreta, ele diz que quando ele for levantado, todos olharão para mim. Exato. Como outrora no deserto. Exatamente. Todos olharão para mim. E serão salvos. Né? Então, aquilo ali que foi feito hoje, né? O nosso olhar para Cristo na cruz, uma cruz milagrosa, aquilo ali é uma retomada da serpente de bronze lá do deserto.
para um povo reclamão, para um povo que perde a fé, para um povo que se revolta contra a realidade, tal como Deus fez, né? Porque a nossa revolta diante da realidade, a ponto de achar que podemos controlá-la indefinidamente, é uma reclamação com Deus. Né? Toda revolta contra a realidade, ela tem no seu fundo, um ódio contra Deus. Um ódio contra Deus. É um ódio de querer criar a realidade como Exatamente. Adão e Eva pensaram que podiam fazer, né, lá no Jardim do Éden. Então, tudo isso aí, né, a nossa sociedade tecnicista, ela é uma sociedade que acha que pode jogar Deus no lixo, ou declarar como Nietzsche declarou que Deus estava morto. Né? Deus estava morto. E você olha e você vê, mas Deus está morto? Quando você olha para um evento como esse, lá em Roma hoje, e você vê que o mundo estava olhando para ali. O Papa fez com que as pessoas olhassem para Deus. O Papa fez com que as pessoas olhassem para o Santíssimo Sacramento. Deus verdadeiro. Ele pode ter feito no momento, permitido a Pachamama, mas hoje, o Papa, sucessor de Pedro, voltou os olhos, né, do mundo inteiro, urbi et orbi, para Deus. E uma coisa interessante, o ostensório que ele estava utilizando era um ostensório que, olhando a filmagem de perto, dá para perceber. Ele tem lâminas azuis e vermelhas, que é, na verdade, um ostensório que relembra a Divina Misericórdia. Né? A imagem da Divina Misericórdia, que era a aparição do Nosso Senhor, a Santa Faustina, liberando raios azuis e vermelhos do seu coração, né? A água e o sangue, né? Que saíram do coração do Nosso Senhor quando foi transpassado. E o ostensório hoje tem exatamente isso. Aquilo ali é o quê? É uma lembrança de que nós temos que nos voltar para a misericórdia divina. Todos os papas que falaram do reinado de Cristo, eles sempre disseram que devemos venerar como uma devoção a Cristo Rei o Sagrado Coração. Inclusive na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, nós rezamos: Sagrado Coração de Jesus, Rei e Centro de todos os corações. Porque o reinado de Cristo no mundo, ele só pode se estender no momento em que os corações são súditos de Cristo. Então, quando o nosso coração ele está dentro do reinado de Cristo, então aí sim o reinado de Cristo no mundo pode se estender. O reinado de Cristo no mundo não é só uma perspectiva política. Eu sei que há muita discussão de muita gente que diz o Estado tem que voltar a ser católico. Mas como o Estado vai voltar a ser católico se o povo não é católico? Né? As sociedades políticas, inclusive, têm o seu dever diante de Deus. Tem sim. E tem o seu dever diante do Deus verdadeiro. O Papa lembrou isso hoje. A sua atitude lembrou isso. Agora, isso só pode ser atingido, e todos os papas apontaram isso. Pio XI apontou, Pio IX apontou, Leão XIII apontou. Isso só pode ser atingido quando o povo voltar a ser católico. Quando o coração do povo estiver de acordo com o coração de Deus. Eu acho que talvez, até eu não estou duvidando da honestidade e do desejo sincero, né, de muitas pessoas que dizem isso, mas quando se fala assim do desejo do Estado confessional professar o Cristo Rei e disso decorrer todas as benesses, me parece apenas uma outra face da moeda, sabe? Me parece apenas do naturalismo tecnicista. Né? É como se fosse a língua bifurcada da serpente. Ele pega de um lado e pega de um outro, mas o tronco venenoso é o mesmo. Então, assim, Exato. Importa muito mais as almas convertidas dentro de um estado pútrido do que um estado confessional em que todas as regras morais viram apenas regras de etiqueta.
Então, o que é que vale mais, né? Se você tem um verniz técnico e prático acontecendo, mas você não tem o enraizamento na alma. Então, cara, tudo bem, por mim, você tinha uma monarquia confessional com estátua de Nosso Senhor na capital de todos os países do mundo, mas vamos rezar o texto? Entendeu? Vamos rezar o texto, vai dar certo. É o primeiro ponto. O primeiro ponto a ser recuperado é a nossa própria catolicidade. Se nós não conseguimos... Pedro, olha para a quantidade de gente no mundo entrando em pânico porque pensa que vai morrer, porque chegou uma doença que talvez não tenha vacina nem tratamento. E por que se olha para a morte dessa maneira? Porque se acredita que essa vida é a única coisa que existe. Então, se você olha com tal materialismo para a situação da sua própria vida, se você não tem o coração voltado para o coração de Deus de forma a observar esse mundo como passageiro, é evidente que você vai entrar num pânico, mas isso não é o que Deus quer. Esse é o ponto. A ladainha que foi rezada pelo Papa hoje foi uma ladainha composta especialmente para essa ocasião, segundo eu observei, pode ser que seja uma ladainha tradicional, mas pelo que eu vi foi composta para hoje. O Papa foi lembrando, né, desde a ordem espiritual até a ordem terrena. Então os pedidos iam numa cadeia descendente, começando pelo mais alto e terminando no mais baixo. O que me marcou profundamente foi o pedido relacionado à libertação dos homens, né? Porque o da libertação, ele disse, livrai-nos de Satanás, e depois livrai-nos da doença, e depois livrai-nos da mentira e da manipulação das consciências, né? Quanta coisa realmente não está acontecendo. De um lado você tem a doença e do outro lado você tem manipulação de consciência por interesses escusos. Então, foi uma coisa impressionante. Eu vou ler aqui só um trechinho que eu separei de uma carta do Papa, porque o Papa Francisco ele não concordou com esse fechamento de igreja. Tá? Muita gente está atribuindo a ele essa conta como se ele é que tivesse ordenado fechar. Não foi, foram os bispos da Itália. Tá? E ele pediu que reabrisse, mas os bispos não aceitaram. Eles obedeceram ao decreto do governo italiano, certo? E as pessoas têm que começar a saber que a igreja, infelizmente, também tem uma burocracia e que essa burocracia nem sempre obedece ao poder do sucessor de Pedro, né? E Bento XVI foi um dos papas que mais sofreu com isso. Foi um dos papas que mais sofreu Exatamente. com a desobediência da burocracia da igreja. Mas Francisco ele foi contra o fechamento das igrejas. Ele enviou uma carta aos padres e aos bispos da Itália. Eu estou com a carta aqui, uns trechos dela abertos. No dia 13 de março. E ele disse o seguinte... Primeiro, ele reclamou muito de que as pessoas pudessem ter pizza em casa e não tivessem a Eucaristia. Isso aí foi uma imagem fabulosa. Francisco é muito bom de imagens. Nas pregações dele, ele é excelente de exemplos e imagens. Coisa de jesuíta, né? De olhar. Quem conhece literatura jesuíta Exato. Sabe que eles são ótimos nisso aí. Ele disse como é que os fiéis têm pontos, pizza... Né? Sai dividido em pontos, né? Divide em uns 3 pontos. Exatamente. Bem jesuíta mesmo. Como é que as pessoas têm pizza e não têm a Eucaristia? Essa foi uma pergunta que ele fez. E aí depois ele fala o seguinte aos padres: pensem em todas as almas que se sentem aterrorizadas e abandonadas, porque nós, pastores, seguimos as instruções das autoridades civis, o que é correto nessas circunstâncias para evitar o contágio, enquanto corremos o risco de deixar de lado as instruções divinas, o que é um pecado. Então, veja, ele está opondo aqui a questão. Isso aqui é legal, de fato, isso é correto, seguir as instruções das autoridades civis. Mas nós não podemos colocar isso acima da lei divina, porque aí a gente estaria pecando.
Foi exatamente o que Pedro disse lá nos Atos dos Apóstolos. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Né? E depois ele fala, nós estamos pensando como homens pensam e não como Deus pensa. Nós nos juntamos às pessoas aterrorizadas, em vez de nos unirmos aos médicos, às enfermeiras, aos voluntários, aos trabalhadores de saúde e mães e pais que estão na linha de frente. E hoje ele fez uma oração. Na homilia dele, ele rezou pedindo para que Deus abençoasse os médicos, os enfermeiros, os voluntários, os trabalhadores de saúde, exatamente essas pessoas que estão mencionando aqui. Para mostrar isso, para mostrar que a igreja deveria estar na linha de frente. Ele conclamou aos papas que fossem aos fiéis, que levassem a Eucaristia, que se ficassem abertos a receber, a prestar a confissão. Não é? E depois ele diz ainda mais, o governo tem o dever de garantir cuidados e sustento material para as pessoas, mas nós temos o dever de fazer o mesmo por suas almas. Que nunca se diga, isso aqui eu achei sensacional, que nunca se diga, eu nunca vou voltar para uma igreja onde ninguém veio me encontrar quando eu precisava de ajuda. Veja que coisa dolorosa, não é? Inclusive, é uma situação assim, gravíssima, porque o Papa ele tá dizendo, meu Deus, nós não podemos ser culpados desse pecado. Exato. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão em pânico. Nós somos médicos de almas, o Papa está dizendo isso. Os sacerdotes, os bispos, Francisco, somos médicos de almas, né? E nós o que está subjacente a tudo isso é que ele está dando um recado para toda a igreja, todo o clero. E não importa se você perder sua vida no processo. Isso. É isso que ele está dizendo, é irrelevante. Não, mas eu vou morrer. Sim, eu sei, é isso mesmo. Vá. É para isso que você foi feito. Vá morrer salvando as almas. É disso que se trata. Exato. Exato. Mas o impressionante de toda essa situação é isso, é que há também um sacerdócio, uma parcela do sacerdócio naturalista que ela age pensando como o Papa está condenando aqui. Pensando como homens pensam e não como Deus pensa. Isso que você falou, Pedro, você foi feito para isso, o sacerdote foi feito para isso. Não é? O sacerdote foi feito para sacrificar e sacrificar-se. Uhum. Isso é simbolizado pela batina preta. É o luto para o mundo. O sacerdote morreu para o mundo. Mas os padres já não usam mais batinas. Então, por isso, não sabem mais o que significa esse sacrifício. Não é? E é justamente isso que o Papa está falando. O pessoal está perguntando onde acha essa carta. Eu não tenho o link específico dela, mas se vocês buscarem a carta que o Papa escreveu no dia 13 de março para os sacerdotes italianos, vocês vão encontrar na internet. Ela foi bem noticiada. Eu peguei apenas alguns trechos aqui de sites internacionais. Mas toda a questão é essa, né? Toda a questão é essa. A gente vive um momento doloroso e nós devemos ter um olhar sobrenatural para esse momento. E não ficar sabem, eu vou até romper um pouco os temas elevados da live, para dizer o seguinte, a gente não pode ficar de putaria com o momento atual, sabe? A gente não pode, as pessoas precisam ser sérias, Aqui no Brasil a gente tem um problema grande de politização de tudo, né? Nós vimos aí toda essa situação com os governadores e tal, antecipação de eleições praticamente, não é? O brasileiro, ele já fez tudo quanto a doença do coronavírus, antes da doença entrar numa espiral de ascensão. Né? Exato. Porque o gráfico das doenças nós vemos, ele vai assim, depois faz isso. Que é isso que se tenta evitar. Né? É esse pico
que se tenta evitar. E o brasileiro, ele já fez tudo. O brasileiro, ele entrou de quarentena, saiu da quarentena, ele disse que o vírus não era de verdade, disse que o vírus é uma gripezinha, disse que o vírus não vai matar ninguém, só mata velho, disse que o vírus mata demais, que não, vai acabar o mundo, que é o apocalipse. O brasileiro, ele já disse tudo, ele já disse que o vírus é comunista, que não é. Então, ele já tomou todas as atitudes possíveis e imagináveis em relação ao vírus antes de acontecer, antes da coisa acontecer. De verdade, já está tudo resolvido, todos os lados. Pedro, você tem noção que hoje o pessoal... Brasil brasileiro. O Brasil brasileiro. O pessoal estava fazendo lá em... Eu me esqueci qual era a cidade, mas enfim, vários lugares deve ter tido isso. Buzinaço contra a quarentena. Meu Exato. Deus, tudo se politiza. Tudo no Brasil você reduz a um nível, né, de politização e de materialismo que impede uma análise séria da coisa. A gente fez aí uma live essa semana que a gente tratou muito disso, que não é uma coisa ou outra. Não é quarentena e emprego. É uma coisa e outra, né? Então, quem procurar no YouTube vai ver essa live que a gente fez. Eu não vou retomar o assunto aqui. O que eu quero dizer é que a gente precisa parar com esse olhar mesquinho e materialista, né, que só observa as coisas sobre um nível de mundo. E vamos começar a olhar para as coisas de acordo com os sinais que Deus está dando. A gente falou aqui, comentou vários sinais. Você acha que o sumo pontífice ele ia fazer o que ele fez ali se esse negócio não fosse uma coisa importante? Exato. Né? E outra coisa, a gente tem um outro fator nisso tudinho, que é o seguinte: além da visão sobrenatural, já que nós falamos da questão da politização, alguém como o Papa é uma das pessoas mais bem informadas que existe hoje no mundo. Certo? Se tem alguém que é bem informado, esse alguém é o Papa. Né? Acho que é assim, talvez Francisco, Trump, Putin e o cara da China, pronto, talvez sejam as pessoas mais... Xi Jinping, talvez ele seja as pessoas mais bem informadas do planeta. Isso. Né? Então, assim, a gente não sabe o que o Papa sabe. Eu estou dizendo isso em termos naturais. A gente não sabe o que ele tem acesso. A gente não sabe as coisas que nunca serão divulgadas e que chegaram na mesa dele. Santo Padre, isso daqui. Então, se o Papa ele resolve fazer algo assim, é porque ele está munido de toda a impressão natural e de toda a inspiração sobrenatural. Né? E uma coisa sobre a história é o seguinte: a história ordena-se a Deus. Lembremos uma coisa: nosso Senhor Jesus Cristo é descrito no Apocalipse como o Alfa e o Ômega, o começo e o fim de todas as coisas, inclusive o começo e o fim do tempo. O tempo é criatura de Deus. Começamos falando sobre isso, né? O tempo é criatura de Deus. Deus é o Criador, o Senhor, a razão e a substância da história. Então, se o tempo é criatura de Deus, isso implica dizer que o tempo também um dia será reabsorvido na infinitude divina. Isso. Um dia ele será reabsorvido. A eternidade é isso, né? A posse simultânea de todos os momentos do tempo. Então, um dia o tempo acabará. A história cessará. Se a história cessará um dia, isso implica dizer que toda a história se ordena a um fim. E qual é o fim a que a história se ordena? O fim que a história se ordena é a revelação final de Deus, de seu amor a toda a humanidade. O juízo, o que nós chamamos de juízo final. O juízo final nada mais vai ser do que a revelação final de tudo, onde tudo será colocado, tudo aquilo que foi dito aos ouvidos será proclamado dos telhados, né, de maneira universal e abrangente. E nesse momento a história cessará e não haverá mais história, porque ali não haverá mais ódio, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, né, como diz o livro do Apocalipse. Aí estaremos todos vivendo a eternidade de Deus. Então, assim, a história, ela se ordena a Deus. Então, tudo o que acontece na história pertence ao plano providencial do Alfa e do Ômega, que tem um fim já específico, né? Já tem um fim designado. Então, a verdadeira interpretação da história é a interpretação espiritual.
Salmo 89, ele diz: 1000 anos para vós são como um dia que já passou. Então, Exatamente. quer dizer, 1000 anos, a eternidade. É essa eternidade aqui, esse mundo que nós achamos, é uma coisa tão longa, né? É tanto tempo. Isso para Deus é como o dia que já passou. E eu vi um dia desse um vírus, um vídeo do... Eu falando tanto de vírus que disse, eu vi um vírus, né? Eu vi um vídeo, pô, agora. Tá com a vista boa. Eu tô com a vista boa, né? A cirurgia que eu fiz ano passado tá... Primeira. Primeira, acabou a miopia. Mas então, eu vi um vídeo esses dias do Roberto De Mattei, o historiador católico, e o Roberto De Mattei, ele falou, ele tem essa mesma opinião. Ele disse, o vírus chinês, né, a peste chinesa, ela é um flagelo divino. Ela está abalando o mundo todo. Né? E no final ele disse uma coisa que me tocou profundamente. Ele fez, é um princípio de história, de teologia da história, né? Que o pessoal está dizendo aí que é o efeito da quarentena. Tá vendo o vírus aí? Deve ser mesmo. Talvez seja. Talvez seja. Talvez. É um princípio de teologia da história que a história gira em torno dos eleitos e não dos inimigos de Deus. Então, a gente tem que ter essa visão. É uma frase, essa foi realmente marcante, porque a gente às vezes entra numa falta de fé de achar que o mundo está sendo controlado. Né? O mundo está sendo controlado lá pelo Jorge Soros, pelo Xi Jinping, pelo Putin, etc. Tá todo mundo controlando o mundo e não tem mais jeito, fudeu, tá entendendo? Se esses caras resolverem fazer alguma coisa, eles vão acabar com tudo. Mas a história não gira em torno dos inimigos de Deus, e sim dos eleitos. Então essa é a visão que nós temos de ter num momento como esse e em qualquer outro. E também foi a visão que foi pedida pelos papas, pela igreja na época da guerra. Pio XII falava muito disso. Observar aquele momento diante dos olhos de Deus, perante Deus, né? E observar aquilo como eleitos, e não como cachorrinhos na mão dos inimigos de Nosso Senhor. Né? Perfeito. É isso. Não tenho muito o que. É isto. Estamos aqui à meia-noite com 258 pessoas. 260 sobreviventes desde a primeira live, 00:08 agora, 2 horas de conversa. O pessoal parece que gostou, Pedro. Exatamente. E aí Caio falou um negócio os últimos minutos aí. E aí Caio falou um negócio interessante que eu fiz. De que outra maneira estaríamos falando sobre isso? HF toda sexta-feira. Que é verdade. O pessoal acha que, assim, isso é a coisa mais excepcional. Não. Quando a gente vai beber, esse é o assunto. Entendeu? A diferença daqui é porque ninguém está tomando uma cerveja junto. Mas é a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa sempre. Então, a gente deveria filmar. Eu disse até agora, vamos filmar as saídas, né? Quando a gente se reúne para sair, filma e bota. Então, a gente vai vender muito, com certeza. Vai vender muito. O pessoal não tem ideia das madrugadas de cerveja, começando 9 horas da noite, terminando lá para 3, 4 horas da manhã, só com conversas desse tipo, hein, Pedro? Exatamente. Não faz a menor ideia. O Caio mencionou uma coisa interessante, tá, agora. Se você quiser rezar para terminar, sim, fica à vontade. Beleza. Vamos então, né? Rezar, já que a gente falou tanto disso, né? De voltar o coração a Deus, vamos aproveitar esses últimos minutos para que a gente possa rezar uma oração que eu inclusive encontrei hoje, lendo sobre São Carlos Borromeu para essa live. Eu vi que São Carlos Borromeu rezava todos os dias uma oração ao anjo da guarda. E eu acho que é uma oração propícia para nós rezarmos hoje, junto a um Ave Maria também. Exato. Eu vou pedir ler essa oração. ao anjo do Brasil também, né?
Isso, pedir ao anjo do Brasil, ao nosso anjo da guarda, que nos proteja, ao anjo da guarda das nossas famílias, cada família também tem um anjo da guarda, ao anjo do Brasil e ao anjo do mundo, porque o anjo do mundo também existe, né? O anjo que protege a nossa humanidade. Que Deus possa nos proteger. Todos se unam aí nessa oração e depois rezamos também uma Ave Maria e nos despedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oração de São Carlos Borromeu ao anjo da guarda. Meu bom anjo da guarda, não sei quando e de que modo irei morrer. É possível que eu seja levado de repente, ou que antes do meu último suspiro eu me veja privado das minhas capacidades mentais. E há tantas coisas que eu quereria dizer a Deus no limiar da eternidade. Por isso hoje, com a plena liberdade da minha vontade, venho pedir, anjo da minha guarda, que por mim nesse temível momento. Direis então ao Senhor, meu bom anjo da guarda, que quero morrer na Santa Igreja Católica Romana, no seio da qual morreram todos os santos, depois de Jesus Cristo, e fora da qual não há salvação. Que peço a graça de participar nos méritos infinitos do meu Redentor, e que desejo morrer posando meus lábios na cruz que foi banhada com seu sangue. Que aborreço e detesto os meus pecados, que ofenderam a Jesus e que por amor a ele perdoo os meus inimigos, com o meu próprio desejo ser perdoado. Que aceito a minha morte como sendo a vontade de Deus, e que com toda confiança eu me entrego ao seu amável e sacratíssimo coração, esperando em toda a sua misericórdia. Que no meu inexprimível desejo de ir para o céu, me disponho a sofrer tudo quanto a sua soberana justiça haja por bem infligir-me. Não recuseis, ó santo anjo da minha guarda, ser o meu intérprete junto de Deus e expor diante deles que estes são os meus sentimentos e a minha vontade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glorioso Patriarca São Bento, rogai por nós. Em nome de Pátria, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Taiguara, muito obrigado por tudo. Tu sabe que quando convidar aí, é nós. Passa. Né? Vamos embora. Vamos fazer mais vezes, a julgar aí pela recepção. Parece que a nossa programação nesse tempo de certo, quarentena, né? o nosso canal aqui está dando... Marca o sininho aí, compartilha com os amigos. Não, mas de verdade, pessoal, dê um print, isso é bom. Dê o print. Que favoreça. Marque, que favoreça, por favor, faça essa fineza, né? Dê um print, fale, mande a live, enfim. Espalhem isso aqui. Certamente depois vai para o YouTube, né, Taiguara? Vai sim. Vai para o YouTube, mas por enquanto, quanto mais visualizações tiver no Instagram, mais o Instagram vai notificar quando tiver outro ao vivo desse. Então, dê um print, espalhe, marque a gente, beleza? E é isto. Fica o meu obrigado aí, até a próxima. Essa é a maneira de nos ajudar, e se todos gostaram e usufruíram, né? De bons conselhos, isso aí, nada melhor do que levar isso também aos outros. Né? Então, exatamente. Deem aí o print, façam marcações, enviem para as pessoas, até porque tem muita gente precisando ouvir isso mesmo. Exato, tem gente que está perdendo um pouco da cabeça aí com as coisas, né? Sim. Exato. Então é isso, pessoal. Pois é isso. Boa pessoal. noite. Valeu. Meu querido Pedro, boa noite. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Valeu, abração.